Fica até o final, vai valer a pena. O Senhor vai falar com vocês, em nome de Jesus. Antes de iniciar a palavra, eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem em oração. Eu vou até pedir para a gente levantar uma intercessão agora, uma oração, sentado mesmo, pela vida da avó da minha esposa, a avó Leonor, que também é mãe dela, que criou ela. Acabou de dar entrada no hospital, um estado bem delicado. Eu estou monitorando por aqui. E para Kelly, ela é uma mãe, para a pastora Kelly. Essa semana a pastora Kelly já fez químio. Então é uma situação bem que requer cuidados, né? Mas vamos clamar pela vida da avó Leonor. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. O Senhor é bom, o seu amor leal dura para sempre. Eu, juntamente com os homens do reino, Senhor, levantamos um clamor nesse momento pela vida da avó Leonor, Senhor, que deu entrada naquele hospital, encaminhada, Senhor, para aquele centro de tratamento intensivo. Senhor, requer cuidados, água no pulmão. Meu Deus, coloca suas mãos, Pai. Clamamos pela tua infinita misericórdia para que o Senhor entra com milagre, com providência. Nós não temos dúvidas que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está cuidando de tudo lá, Senhor. Senhor, lá está o teu servo, o pastor Wagner Melo, nosso primo, cuidando também da situação. E nós te pedimos agora uma intervenção divina, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sopra vida nos pulmões dela. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, homens. Quantos estão com o coração aberto para receber a palavra? Livro de Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 28. Juízes 16, verso 28. Então Sansão orou ao Senhor: ó soberano, Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Eu quero hoje ministrar uma mensagem com o seguinte tema: o herói que perdeu para ele mesmo. Repita comigo: o herói que perdeu para ele mesmo. A história de Sansão é uma história de alguém que começa bem, no meio do caminho fica tudo ruim, e no final, se não fosse a misericórdia do Senhor, ele morreria sem a presença de Deus. Uma das piores tragédias que pode acontecer na vida de um homem é o mesmo perder a presença de Deus. Eu ouvi alguém dizer certa vez que o homem mais perigoso que existe na face da terra é aquele que não teme a Deus.
O sábio disse que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ser temente a Deus é um ato de sabedoria. Na história de Sansão, sua mãe não podia gerar filhos. A sua concepção se deu de maneira sobrenatural. O anjo do Senhor aparece para ela e disse a ela que ela ia gerar um filho. E que o Senhor tinha algo especial para aquele filho. Ele seria um nazireu. Nazireu significa aquele que é consagrado a Deus. Aquele que é separado para um propósito específico. Só que havia a lei acerca do nazireu. E na lei acerca do nazireu, alguém que era um nazireu, ele não podia beber, em hipótese alguma, bebida forte. Ele não podia tocar em cadáveres. Em nada que estivesse morto ele podia colocar a mão, seja humano ou seja animal. A cabeça, os cabelos da cabeça e da Bárbara não raspava, porque era um nazireu. Os pais teve todo aquele cuidado no início, por saber que o que eles carregavam era algo especial, era um filho especial. Mas esse filho, ele cresce. Crescendo, ele começa a tomar suas próprias decisões. Ou seja, chegou um tempo na vida de Sansão que os pais não tinham mais o controle sobre ele. E Sansão começou a fazer o que ele queria. E eu já ouvi, certa feita, alguém dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. Olha para esse homem que está perto de você e fala para ele: o maior inimigo do homem é ele mesmo. E um grande exemplo é a própria história de Sansão. Sansão, ele nasceu com um dom. Ele tinha uma força sobrenatural. Mas a decadência de Sansão começou através da cobiça dos olhos. Eu vou ler algumas referências bíblicas. Em Juízes capítulo 14, verso 1 e 2. É ali que começa a decadência espiritual de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Do povo? Quem eram os filisteus? Eram os inimigos de Israel. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Você percebe que a opinião dos pais já não tinha peso para ele. A opinião dos pais já não tinha valor para ele. Ele foi atraído pela cobiça dos olhos. Ele viu aquela mulher ali e ele queria. E o que Paulo fala sobre isso? Em 2 Coríntios, capítulo de número 6,
versículo 14. Olha o que Paulo fala acerca disso. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então Paulo aqui, ele nos deixa um conselho: cuidado com o jugo desigual. Sansão, ao olhar para aquela mulher, desejá-la e querer ter uma aliança com ela, isso era um jugo desigual. Então, Sansão, ele poderia naquele momento ouvir o conselho do pai dele. Ele despreza o conselho de seu pai. Quantos filhos hoje vivem uma vida difícil, alguns até miserável, justamente por desprezar os conselhos de seus pais. Eu já vi muito filho falar assim: se eu tivesse ouvido meu pai lá atrás. Quantos filhos desprezam os conselhos? Despreza até mesmo a palavra de Deus. Olha para esse homem que está perto de você. Diga para ele assim: não despreze os conselhos da palavra de Deus. Sansão fez prevalecer aqui os desejos carnais. Ele deixou prevalecer aqui a paixão carnal. E olha o que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. Olha o conselho que Paulo deu ao jovem Timóteo: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então a palavra está dizendo aqui: fuja, cai fora. Mas Sansão não queria cair fora. Ali começa todo um processo de decadência na vida dele. Você percebe que a decadência espiritual na vida de Sansão se deu por meio de um ato de desobediência. Esse é um degrau perigoso. Porque a Bíblia diz que um abismo chama o quê? Uau! Um abismo chama outro abismo. Então ele desobedeceu. E presta atenção: como um abismo chama outro abismo, projeta para mim, filho, Juízes capítulo 16, verso 1. Juízes capítulo 16, verso 1. Vai dar certo, hein? Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, porque diziam: ao amanhecer nós o mataremos. Verso 3: Sansão, porém, ficou deitado só até ao meio da noite. Então levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranco e tudo, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica em frente de Hebrom. A força ainda estava com ele. E essa força, ela vinha através da presença do Espírito de Deus na vida dele. E você percebe que ele já estava cometendo muitos erros já. Sabe o que eu vejo aqui? A misericórdia de Deus. Mesmo o homem errando,
A misericórdia do Eterno vai se estendendo, se estendendo. Só que aí nós temos que tomar cuidado com algo que eu chamo de abusadores da graça. Tem pessoas que ele vai abusando da graça de Deus. Ele pensa que o pecado é como um cartão de crédito. Cuidado que daqui a pouco, quando a fatura chega, você toma um susto. Porque você não esperava que a conta ia ficar tão alta. E sabe o que é mais incrível e ao mesmo tempo assustador? É que Deus, ele vai deixando para ver se o homem se arrepende do seu mau caminho. E quantas pessoas vai abusando da graça de Deus e estão ajuntando juízo para si mesmo naquele dia. Porque a mesma graça que te salva é a mesma que vai destruir você. Então Sansão, ele foi abusando da graça. Agora ele já está se relacionando com a prostituta. E o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18? Olha lá. 1 Coríntios, isso. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Não devemos se fazer uma só carne com a meretriz. Não devemos fazer aliança de sangue com a meretriz. Mas o Sansão, cheio de Deus, cheio do Espírito, com a força sobrenatural, onde que ele está? Na cama da meretriz. Sansão, ele brincava com o perigo. Quantos homens que carregam a presença do Espírito Santo, mas está brincando com o perigo? Então, como um abismo vai chamando outro abismo, projeta para mim agora o verso 4 do capítulo 16 de Juízes. Capítulo 16, verso 4. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Tem pessoas que pensam, eu já vi muito pregador pregando, pegando a prostituta do capítulo 16, verso 1, e confundindo com a Dalila do verso 4. São duas pessoas totalmente diferentes, tá? Volta lá no capítulo 16, verso 1, filho. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E aí teve todo o desfecho, que a cidade ficou ali, queria matar ele. E ele arrancou os portões com tranque e tudo, ok? Agora vai no verso 4. Algum tempo depois, vamos lá. Algum tempo, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. É a mesma pessoa? Já vi muita gente chamar Dalila de prostituta. E eu digo a vocês que ela era muito mais, Dalila é muito mais perigosa do que uma prostituta. Porque a prostituta, a profissão dela é o sexo. Ela quer deitar e receber o dela e acabou. A Dalila queria muito mais do que o dinheiro dele. A Dalila queria saber de onde vinha a fonte. A fonte do dom, do poder. Dalila representa aquele espírito que quer derrubar os homens de Deus. Elas não ficam encantadas com a beleza do homem. Elas ficam encantadas pelo poder que o homem carrega. A unção. Ela queria saber de onde vinha essa fonte. E um jogo de manipulação. Ela começa a manipular.
E aí nós temos um problema aqui no texto. Olha lá no texto, volta lá, filho, verso 4, por gentileza. Ele se... Qual outra o texto diz que ele se apaixonou? As outras agradava, mas ele não apaixonava. É por isso que ele tinha um envolvimento e saia fora. Agora aqui nós temos um problema real. A paixão. Há uma expressão que as pessoas usam e dizem que a paixão ela cega uma pessoa. E se tem alguém que acredita nisso, sou eu. São quase 10 anos fazendo gabinete pastoral. Já ouvi todo tipo de história que vocês imaginaram na cabeça de vocês. A paixão, ela pode se tornar perigosa na vida de uma pessoa. Porque a pessoa, ela fica tão cega que ela abre mão da razão. A pessoa para de raciocinar. Por quê? Porque está apaixonado. Quando você começa a ler a biografia de grandes mafiosos, bandidos mesmo, mafiosos, criminosos, como os grandes mafiosos da Itália, tem algo muito comum entre eles. Sabe o que é? Não se apaixonar. Porque eles dizem que o que pode tornar um homem fraco é a paixão. E se o homem se tornar fraco por conta da paixão, ele se torna vulnerável. Você sabia que muitos criminosos só foram capturados porque eles se apaixonaram? E eles ficaram vulneráveis? Sansão aqui, ele estava apaixonado. Então presta atenção. Você percebeu que o Sansão ele foi se habituando com o pecado? Olha para esse homem e fala assim: cuidado para o pecado não se tornar um hábito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, homem. Enquanto nós estivermos nessa terra, a gente vai pecar. Paulo nos deu um conselho: se está de pé, cuide-se para que não caia. O problema não é o homem pecar, o problema é o homem se acostumar com o pecado. O problema é quando o pecado se torna um hábito, começa a fazer parte da sua rotina. Aqui, o Sansão ele já estava habituado com o pecado. E a Bíblia diz que ela foi manipulando ele. Manipulando. Ela queria saber de onde era a força. Ele começa a brincar com aquilo. Ele começa a falar por enigmas. E tudo que ele falava para ela, dentro da casa, ela levava para os inimigos fora da casa. Quando eu falo de casa, eu falo do ambiente da intimidade. Tudo que ele abria no ambiente da intimidade, daqui a pouco estava exposto lá fora. Por quê? O apaixonado era ele. Ela não. Ela estava entregando ele para quem? Para o inimigo. Quantas pessoas que se apaixonam por alguém que acaba entregando esse alguém para o inimigo? É por isso que nós não devemos nos iludir. Não, eu conheci, não é crente, mas eu vou ganhar para Jesus. Não vai, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque o que ela vai apresentar para você é muito mais prazeroso. O que ela vai apresentar para você, o que ela vai mostrar para você, o lugar para onde ela vai te arrastar é maravilhoso para a carne.
isso que você não vai ganhar para Jesus, cara. Quem está entendendo? Claro que cada caso é um caso. Tem gente que está casado, vem para a igreja, conhece Jesus, mas o cônjuge não conhece, aí fica aquela guerra. Aí é um outro contexto, que aquela pessoa vai lutar por aquele cônjuge para trazer ele para a presença de Deus. Já existe uma aliança entre eles. Agora outra coisa, você que caminha na presença de Deus vai buscar lá fora, na terra dos filisteus. Alguém que não tem o mesmo temor que você. Alguém que não conhece a presença de Deus como você conhece. Alguém que nunca entrou no Santo dos Santos, nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é estar na presença de Deus. Ela foi manipulando ele, manipulando. Aí até que ele revela: sabe as minhas tranças? Meu cabelo? Eu não posso cortar. Porque a unção da força dada por Deus a Sansão estava ligada ao voto do Nazireu. E no voto do Nazireu não podia passar lâmina nos fios do cabelo. Ou seja, a unção de Sansão estava condicionada à obediência do voto do Nazireu. Quem está entendendo isso aqui? Você tem que entender que a unção está condicionada a uma vida de obediência. Eu vou repetir, a unção está condicionada a uma vida de obediência. Deixa eu te falar uma coisa: talento, você pode ter o talento e morrer com o talento. Agora a unção, o dom é uma coisa, a unção é outra coisa. Tem muita gente que tem dom, mas é a unção. Tem pessoas que ele já faz tudo no automático, ele tem o dom, mas não tem mais a unção. Pastor, Deus não tira o dom? Lógico que não, o dom é um presente. Você já viu alguém tomando um presente que deu para você? O dom é irrevogável. Mas quantas pessoas estão usando o dom de maneira contaminada? Contaminados. Tem o dom, prega bem, revela, profetiza, fala o nome do papagaio, fala o número do chassi do carro. É um flabar, meu Deus, o povo gosta disso, é uma coisa incrível. Você pode ver que ambiente aonde o profeta fala CPF, chassi do carro, fala o nome do periquito, você pode ver que lota, o trem fica assim, não fica assim? Fica. Você pode fazer muitas pessoas ficarem encantadas com o seu dom, mas Deus não se impressiona com o dom. O que chama a atenção de Deus é a unção. Quem está entendendo isso aqui? Quando ele revelou para ela, ela cantou uma música de Linar para ele. Ele dormiu no colo dela. Dormiu no colo do inimigo. E quando ele dormiu no colo dela, a Bíblia diz que ela cortou as tranças do cabelo dele. Quando as tranças da sua cabeça estavam jogadas no chão, ela gritou: os filisteus vêm aí. Ele disse: me levantarei como antes. Esse aqui é um dos versículos mais tristes que eu já li na Bíblia. É esse e aquele versículo que fala sobre a queda de Salomão. Projeta para mim o capítulo 16, verso 20. Capítulo 16, verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Agora olha isso. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Aqui o herói perdeu para ele mesmo. Brincou com o inimigo, brincou com o pecado.
Sabe o que me chama a atenção? É que quando a presença de Deus sai, ela não avisa. Quando a presença de Deus vai embora, ela não dá anúncio. Ó, tô indo embora, viu? Eu tenho um Sansão de pé, mas a unção já não está mais sobre ele. Aqui ele é amarrado, tem os seus olhos vazados, furados. Ele foi exposto, humilhado. Fizeram um escárnio dele. Sabe o que é interessante? É que anos mais tarde, Davi passou por uma situação que ele brincou com o pecado. E a Bíblia diz que quando Davi, ele é confrontado, quando Davi foi confrontado pelo Senhor, projeta para mim, filho, Salmo 51. Eu tenho certeza que Davi lembrou de Sansão. Porque na oração que Davi fez, olha o que ele falou para o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus. Conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Continua, filho, por gentileza. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faça-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Eu tenho certeza que aqui Davi lembrou de Sansão. Senhor, não retira de mim a presença do teu Espírito. Senhor, entre os nossos povos, a história dos nossos antepassados é contada. Eu aprendi desde criança a história de Juízes. Eu aprendi desde criança os feitos acerca dos grandes heróis. E eu aprendi desde criança o que aconteceu com Sansão. Não deixa eu perder a presença. Não deixa eu me levantar sem a presença. Não deixa eu continuar reinando sem a presença. Não permita, Senhor, que eu lidere sem a presença. Eu não posso viver sem a presença. Sansão perdeu a presença. Parece ser o fim, né? O herói que perdeu para ele mesmo. Só que a Bíblia diz que quando ele estava amarrado entre as duas colunas principais do templo, ele fez uma oração. No abismo espiritual que a alma dele se encontrava, ele disse: ó soberano Adonai Elohim, lembra-te de mim. Permita-me só mais uma vez. Eu quero sentir só mais uma vez aquela unção que eu carregava. Eu quero sentir só mais uma vez aquele toque. Eu quero sentir só mais uma vez, nem que seja a última. Mas eu quero morrer cumprindo o propósito pela qual eu nasci. Só mais uma vez, Senhor, só mais uma vez. Os cabelos começaram a crescer.
de forma sobrenatural. Ele estava cego naquele momento, mas ele começou a sentir dentro dele algo fluindo. Quando ele começou a sentir a força, eu imagino dentro dele uma explosão de sentimentos. O Senhor se lembrou de mim mais uma vez. O Senhor teve misericórdia de mim mais uma vez, mais uma vez. Eu pedi para Ele só mais uma vez. Eu pedi para Ele só mais uma vez. A Bíblia diz que Ele empurrou as colunas, o templo caiu. E Ele matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. É Deus dizendo assim, ó: você vai terminar a sua vida cumprindo o propósito pela qual eu te designei. Se você nasceu para um propósito, então você vai cumprir o propósito. Você pode ter tropeçado, você pode ter errado, você pode ter caído, mas você vai cumprir o propósito. É o que o eterno, nosso Deus, está dizendo aqui essa noite. Você vai cumprir o propósito. Eu não sei onde você deslizou, eu não sei onde você errou, eu não sei, ó campeão, aonde foi que você perdeu para você mesmo. Mas se você pedir hoje, se você clamar hoje, dizer para o Senhor só mais uma vez, com certeza a graça vem, a unção é derramada. Orabaria choriala mandarabayash. E quem Deus se lembra, não termina a sua vida, não termina a sua história sem memória. Projeta para mim Hebreus capítulo 11, versículo 32. Por quê? Porque Sansão pode ter errado, Sansão pode ter tropeçado, mas a sua história não terminou sem memória. Quando eu olho para a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, quando fala dos grandes homens de Deus, olha o que o escritor vai dizer: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Olha o nome do herói ali, olha o nome do campeão. É Deus dizendo: eu não desisto de você, eu não desisto daquilo que eu derramei sobre você. Há uma graça de Deus descendo aqui, há uma unção de Deus descendo aqui nesse Deus só está esperando você levantar a mão, homem, e dizer: oh Deus, mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma. Você pode ir ficando de pé comigo, vai ficando de pé. Aleluia. É Deus dizendo: os teus erros não vai definir o final da tua história. Não vai. As suas quedas não podem definir o final da tua história. Não pode. O amor leal do eterno te alcança hoje. Você que está acompanhando pela internet, o amor leal do eterno nosso Deus te alcança hoje. Oh, Sansão sentiu novamente a força vindo. Ele sentiu novamente a presença de Deus sobre ele. E ele teve coragem para cumprir o propósito. Homens, nós precisamos cumprir o propósito. Nós só estamos aqui porque nós já entendemos que
porque existe um propósito de Deus sobre as nossas